Maio Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vou contar para vocês tudo que eu li, algumas coisas que eu assisti no mês de maio. Antes de começar a contar o que eu li e assisti, peço para que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Neste mês eu li 8 livros, finalizei 8 leituras. Boa parte está aqui no Kindle. Começando pelo Kindle, eu li Equador, do Miguel Souza Tavares. É um livro que eu estava há muito tempo querendo ler. Eu lembro quando ele foi lançado, foi bem comentado, bem elogiado, e eu não fazia a menor ideia do que se tratava. Aqui a gente tá no comecinho do século 20, 1905, 1906, e aqui como personagem principal a gente tem o Luiz Bernardo, um cara lá da corte portuguesa dessa época, que se envolve com a mulher casada e tal, e para fugir um pouco dessa situação complicada, ele acaba indo para São Tomé e Príncipe na posição de governador. Então assim, quiseram tirá-lo dessa situação complicada, envolvido com a mulher casada da corte e tal, foi para São Tomé e Príncipe se tornar governador. Chegando lá, e ele foi com a missão clara, né? A gente está aqui naquela situação em que a escravatura já tinha sido abolida no mundo inteiro, inclusive no Brasil, pelo menos oficialmente. Mas acontecia muita coisa, muitas relações de trabalho que beiravam a escravidão, só que não dava esse nome e tal. Ele foi para São Tomé e Príncipe averiguar essa situação. Cumpriu o que o governo e cumpriu o que o rei português determinou, né? Que era acabar de vez com a abolição da escravatura, mesmo porque a Inglaterra estava pressionando. Chegando lá, ele percebe que, embora oficialmente não houvesse escravatura, as práticas eram de escravidão. Ele se colocou nessa situação de governador impopular. Então, assim, os senhores locais não percebiam outra forma de desenvolver seu negócio, né, ali suas terras, a não ser por este meio. Que eles tentavam forjar, falavam que os trabalhadores iam voltar para a terra deles e tal, mas... E a história toda se desenrola, claro que eu não vou contar qual é, mas eu gostei bastante desse livro. Gostei mais do que eu imaginava que fosse gostar, né? Um outro que eu li foi Amsterdã, do Ian McEwan. Este autor é um dos meus preferidos dentre os contemporâneos. Neste mês eu li este dele e um outro que daqui a pouco eu vou mostrar. Aqui é a história de dois amigos que tinham um amante em comum, né? Um amante, não ao mesmo tempo, né? Ela não foi amante deles concomitantemente. E a morte desta amante, né? A história se inicia com isso, o velório, o luto ali da morte dela, faz com que eles relembrem algumas coisas do passado, a relação deles, e faz com que eles passem por uma autoanálise, uma análise do outro, né? Analisando o outro, a relação deles e tudo mais, né? Muita coisa vem à tona. Um desses amigos é músico, então ele tem como missão lá compor uma sinfonia. O outro é jornalista, editor. Agora eu não lembro se de jornal, de revista, ali há pouco tempo já não lembro mais. E, enfim, cada um ali com a sua vida e com toda uma carga histórica emocional de uma relação dos dois, de um consigo mesmo e de um com o outro. Então, assim, alguns ranços, disputas, emoções assim, à flor da pele e tal. O Ian McEwan é um autor que escreve com muita sensibilidade situações simples. Os enredos dele não costumam ser assim, muito mirabolantes. Exceção para o Enclausurado, né? Que ali é bem engraçado, é bem diferente. Mas, de modo geral, os enredos dele não são mirabolantes. Na verdade, ele meio que coloca uma lupa em situações que muitos autores tratariam de maneira assim ligeira. Ele não, ele trata com mais profundidade situações, personalidades, perfis que poderiam ser tomados como corriqueiros. Isso é muito revelador porque a gente percebe que de coisas simples a gente consegue extrair coisas riquíssimas, né? O outro dele que eu li foi A Balada de Aidan Harry. Desse eu gostei mais. Aliás, este
me comoveu bastante. Aqui é a história de uma juíza, já assim, entrando para a terceira idade, casada, sem filhos, e o marido anuncia que vai deixá-la, porque é um amante, ele já assim com 60 anos também, né? Os dois mais ou menos da mesma idade. E ele quer, assim, não quer morrer sem passar por algumas experiências sexuais excitantes e tal. Ele abandona. E ela, né, com essa situação, começa a analisar toda a relação, né? Eles não têm filhos. E ela é uma juíza de família, da vara de família, e julga muitos casos. Então a gente tem essas duas situações. Ela com esse relacionamento com o marido, que quer deixá-la, e ela passando por esse tudo ele, ela passando por essas emoções conflitantes, e ela tendo que decidir a vida de outras famílias. Então ela com problema na própria família, né, na relação dela com o marido, e ela tendo que decidir a vida de outras famílias. Aí a gente toma par de várias situações. E a gente toma peça de várias situações, vários casos que ela tem que decidir. Sendo que o do Adrian Henry é o mais impactante. Ele e os pais são testemunhas de Jeová. Ele tem 17 anos, quase 18, assim, faltam 3 meses para 18 anos. Ele tem uma doença muito importante, precisa de transfusão de sangue. E a família não quer transfusão de sangue por razões religiosas. Nesse impasse todo, ela julgando o caso, o médico falando da importância que se ele não receber sangue, né, uma transfusão de sangue, ele vai morrer, ele não vai resistir. E os pais dele batendo o pé, né, falando por razões religiosas, se Deus quiser assim e tal. O que a juíza faz? Ela vai até o hospital onde ele está internado, porque isso tinha que ser decidido, acho que em 24 horas. Ela vai até o hospital onde ele está internado, conversa com ele. Ela se encanta um pouco com a personalidade dele, né, assim, cheio de vida e tal. Ele também contra a transfusão de sangue. E ela conversa e, assim, no primeiro momento a gente acha que ela vai decidir pela não transfusão, já que é a vontade deles, né? Eles falam, olha, ele não pode, como ele não tem 18 anos ainda, ele não pode decidir sozinho, não basta a vontade dele. Mas aí um outro argumento é que ele é muito maduro para a idade, tem quase 18 anos, né? E aí fica essa questão. Ela decide por fazer a transfusão, né? E contra a posição religiosa, tanto dele quanto dos... Resumindo a história, ele fica muito agradecido, né? Ele agradece muito a juíza. Os pais dele ficaram muito felizes com a possibilidade de ter o filho vivo e isso o desconcertou, porque ele percebeu que... Então, os pais gostaram da decisão, só que os pais estavam felizes porque não foram contra a própria religião, porque eles não decidiram isso, e ainda assim tiveram um filho. Então, assim, os pais queriam que ele vivesse, não é que queriam que ele morresse, considerando que isso era vontade de Deus. Aí o filho, né, o Aidan, ele ficou muito revoltado, brigou com os pais, deixou de ser testemunha de Jeová, ele começou a perceber uma nova vida e estava grato à juíza, porque ela que permitiu que ele pudesse viver, né, ver a vida dessa maneira. Ele queria que ela o adotasse, assim, fosse tutora dele, não sei o quê, e ela nessa situação complicada e tal. E aí tem um desfecho, assim, que eu achei bem impactante, gostei bastante, gostei mais até do que de Amsterdã, uma história, assim, bem comovente. E o último que eu li aqui foi A Livraria Mágica de Paris, da Nina George. É uma história bem legal. Aqui é uma livraria, lá em Paris, e o dono acaba indicando livros de acordo com o perfil. É como se ele fosse um boticário. Então ele indicasse leituras para curar a alma das pessoas. E depois essa história que fica muito parecido com a história de Amsterdã. É a história de um amante que morreu, né? E a morte dessa amante fez com que ele repensasse toda a vida, né? Então ele se volta um pouco para o passado, atitudes que ele tomou, não deveria ter tomado, arrependimento e tal. A amante do passado, ela era casada e morre de uma doença. Isso o abalou profundamente. Ele se volta para buscar parte da sua história que ficou para trás, para que o seu presente seja melhor. Eu pensei que a história toda seria disso, né? De indicações de livros, de acordo com o perfil, e as curas, né? E as curas literárias, mas não. Mas eu gostei, ainda assim, não é uma história ruim. Agora vamos aos livros físicos.
Eu mostrei no mês passado este livro do Hobsbawm, Nações e Nacionalismo desde 1780, Programa Mito e Realidade. Aqui ele fala, né, da construção dos estados-nação, né, do século XVIII, fim do século XVIII, até meados do século XX, né? Essa busca por uma nacionalidade, uma identidade nacional, né? Uma comunidade imaginária para unir povo, para países imperialistas que queriam fortalecer este papel imperialista, essa função e, enfim, fundar racismo, né? Porque o nacionalismo cria racismo, não tem jeito. A gente viu no que resultou, né? Fascismo, nazismo, xenofobia e tudo mais. Então ele estuda essas coisas, é bem bom. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Fiz um vídeo recentemente sobre a história comovente da Pecola. A gente estava falando dos Estados Unidos. Situação de racismo, né? E aqui, o que é mais interessante, a gente está numa comunidade de negros. Então a gente está falando de racismo de negros para negros, e o que é mais comovente, a vontade da Pecola de ser uma outra pessoa, de ter o olho azul, porque ela acredita que se ela tiver o olho azul, ela não vai sofrer nada do que sofre, né? Toda uma situação, um contexto de violência familiar e tal, abuso, humilhação na escola e tudo mais. Aí ela começa a projetar uma vida, né? Uma outra vida que seria maravilhosa se ela tivesse o olho azul. É uma história assim comovente. Assistam o vídeo. Une Gourmandise, da Muriel Barbery. Essa autora é a mesma que escreveu A Elegância do Ouriço, né? Que já fiz um vídeo sobre a outra história. Aqui, em português, acho que a tradução ficou A Morte do Gourmet. Aqui a gente tem um grande crítico de arte culinária, né, de gastronomia, que está para morrer, tem ali umas 24 horas, e ele fica em busca do sabor do prato que mais o estou. Então ele fica nessa situação de reminiscência, tentar lembrar qual foi a coisa mais gostosa que ele comeu. Ele casado, tem filhos e tal, e ele parece que não era lá uma pessoa tão legal assim, não, assim, né? Pensando na família, o papel dele como pai, como marido, ele não era assim das melhores pessoas. Então a gente tem aqui, cada capítulo, a gente tem a percepção dele em busca desse sabor, né? Desse prato. Então, às vezes é um capítulo que é torrada, outro capítulo que é carne, outro capítulo que é, sei lá, alguma coisa. E outros capítulos que são sobre membros da família de outras pessoas em relação a ele, como as pessoas sentem em relação a ele. E a gente percebe que ele não é uma pessoa muito fácil, né? De se gostar. Ele mesmo se percebe também como um pai, um marido, não lá essas coisas. E ele também parece não se importar muito com isso. É uma história assim, interessante. O outro, A Elegância do Ouriço, é melhor. E o último livro que eu li foi A Ascensão do Romance, do Ian Watt. Aqui ele fala da romance inglês do século XVIII. Ele comenta 3 autores ingleses e mais de uma obra de cada autor. E esses autores são o Fielding, que escreveu Tom Jones, que eu ainda não li, tem ali, mas não li. Richardson, que escreveu Clarissa, Pamela também. E o Defoe, Daniel Defoe, que escreveu Robinson Crusoe e Moll Flanders. Tem o Moll Flanders ali, mas ainda não li. Robinson Crusoe já li, já vou deixar até o vídeo aqui. E a análise é uma análise muito boa, então ele apresenta um pouco do contexto, fala também de teoria do romance e analisa essas histórias, compara os autores, é muito bom. Para quem é estudante de letras, é um livro muito bom. Agora eu vou apenas citar o que eu assisti nas últimas semanas, porque eu já fiz vídeo à parte comentando. Então na Netflix eu vi 2 séries, Peaky Blinders e Breaking Bad. Filmes, eu vi Radioatividade, El Camino, Fuja, A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que é um documentário, Amor Sem Escalas. Na Amazon Prime eu vi Mad Men, é uma série, os filmes A Assistente e Garota Exemplar, né? Comentei, se você quiser saber minha opinião sobre isso, eu comentei aqui no vídeo à parte. Tava esquecendo de mostrar para vocês, normalmente eu falo antes, depois das leituras,
o que eu adquiri de livros nesses últimos tempos. Só e-books, não tem nenhum livro físico para mostrar. Alguns deles eu li, né, e comentei aqui com vocês. Então eu adquiri A Livraria Mágica de Paris, Amsterdã, A Livraria Mágica de Paris, da Nina George, que eu acabei de comentar, Amsterdã, do Ian McEwan, que eu acabei de comentar, A Balada de Aidan Henry, que eu acabei de comentar também, que é do Ian McEwan, Equador, do Miguel Sousa Tavares, O Homem Duplo, do Philip K. Dick, ainda não li, Psicologia de Massas do Fascismo, do Wilhelm Reich, que é aquele psicanalista, Soldados de Salamina, do Javier Cercas, e eu acho que foi só isso. Música que eu andei ouvindo, eu vi bastante Norah Jones, jazz, que eu gosto bastante, adoro a voz dela, eu acho muito tranquila, me relaxa. Gostei bastante de ouvi-la, não lembro de mais nada. Canal, vídeo, não lembro de nenhum para indicar, nada que tenha se destacado, não conheci nenhum canal novo para indicar para vocês. Tudo isso que eu fiz no mês de maio não foi pouca coisa e eu gostaria de saber o que vocês andaram fazendo, o que vocês leram, o que vocês assistiram, o que vocês me recomendam. Muito obrigada, beijos.